é um padrão-chefe. Então a gente vai trocar um pouco esse conhecimento, até para você também aprender mais sobre o nosso ramo e aonde nós estamos chegando em relação à Sim, barbearia. Né? sim. E assim, Tá ok, eu costumo. Tá ok? tá ok. Tá ok? Aí tu começa desde o começo agora. Tá ok. Faz uma introduçãozinha, se quiser olhar pra câmera. Aqui no caso, né? Isso. Tá bom, então vamos lá. Vamos lá. Quem é o Nonato Barberchef? Você conhece? Se você não conhece, fique comigo que hoje, no nosso projeto Quem É, no retorno do nosso projeto Quem É, eu vou entrevistar eu e você. Teremos a oportunidade de conhecer um pouquinho mais da história do Nonato Barberchef, tá? O projeto Quem É visa trazer todas as semanas uma celebridade da cena da barbearia para que a gente possa conhecer um pouquinho dessa história, saber um pouquinho de como é que foi o início da trajetória, saber como é que esses profissionais fazem e fizeram para vencer ali as dificuldades que se apresentam durante o dia a dia. E hoje teremos a oportunidade, teremos a honra, eu e você, de entrevistar o Nonato Barberchef. Meu irmão, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, meu amigo, pela oportunidade de estarmos aqui para passar um pouco sobre o conhecimento que nós temos sobre barbearia, tanto eu quanto você. Eu tenho certeza que eu tenho um pouco mais de estrada. São 28 anos na profissão, já 28, 29, já estamos indo para os 30. E assim, a profissão de barbeiro ela é uma profissão que meu pai dizia muito, né? Que é uma profissão onde você não se suja de graxa, onde você não precisa carregar cimento, tijolo, areia. Você é um profissional que, se você tiver sempre adequado ao nosso ramo, hoje você é um profissional que anda bem arrumado, anda bem vestido, sempre está buscando ali crescer na profissão. Então é uma profissão muito de valor que eu digo muito, eu amo o que eu faço, eu gosto de estar na barbearia todos os dias, eu gosto de estar no início da manhã até o fechamento. Dificilmente eu tiro folga, né? Porque eu sou um profissional que já é um pouco, como se diz, raiz. Não vim dessa época de ter folgas, como hoje eu vejo muitos profissionais que têm seu dia de folga, que é louvável, né? O profissional ter um dia para descansar, para organizar suas contas, já que a nossa profissão, ela só nos deixa descansar às vezes no domingo, né? E aí Sim. domingo tem igreja, tem às vezes quer sair para um lazer, então é mais difícil. E, e aí eu sou um barbeiro que está tentando dar continuidade, se adequando às novidades que tem chegado no mercado da barbearia. Sim, e a gente estava conversando mais cedo, inclusive, e assim, eu quero dizer que antes de pensar em um profissional para trazer insights para os nossos amigos barbeiros que estão nos assistindo, eu sempre busco trazer para o nosso projeto pessoas que, sim, o intuito é fazer com que outros barbeiros vejam essas histórias, acompanhem os nossos capítulos aí, né, os nossos programas e tirem desses programas insights que vão somar de maneira positiva para a sua vida, mas eu, particularmente falando, eu sempre gosto de trazer para o projeto pessoas que eu tenho certeza, por isso que eu falo, eu e você, quando eu me refiro aos barbeiros, eu e você teremos a oportunidade de conhecer, porque antes de pensar em outras pessoas conhecer, eu sou a primeira pessoa que faz questão de me interessar pela história desse profissional, de como esse profissional fez para vencer a dificuldade, como eu já falei, são desafios diários que nós vivemos aí quando o assunto é barbearia. Uhum. E eu estou muito animado, muito feliz de poder te receber aqui mais uma vez. Agora quero agradecer de maneira mais calorosa por você ter aceito o convite. E a partir de agora nós vamos conhecer quem é de fato o Nonato Barberchef, né? E como já é de praxe, eu trouxe aqui, eu preparei 5 perguntas para que a gente possa fazer aí um Modelar as bate-papo. respostas, né? Isso, que a gente possa conversar de maneira tranquila. Fique à vontade no seu tempo para falar, para
trazer aqui os direcionamentos que você precisar. E antes que nós comecemos com as nossas perguntas, responda para mim quem é o Nonato Barberchef. Quantos anos de idade tem, se é casado, se não é, se é cristão. Fique à vontade. Meu nome é Nonato, né? O nome Barberchef foi através da barbearia. Antes as pessoas me conheciam como Nonato, Nonatinho. E aí quando eu montei a barbearia do chefe, veio esse nome, Barberchef, que é o barbeiro-chefe, né? Tanto que a gente já fez alguns workshops com o nome Barberchef. Aí teve algumas vezes que as pessoas perguntavam assim, mas será que fica legal o Barberchef? Eu digo que eu tinha que associar meu nome tanto a barbearia quanto a minha profissão. Hoje o Barberchef, um cliente meu me dizia muito, o teu nome é a tua marca. Então o Barberchef hoje, se um dia eu resolver acabar com a barbearia do chefe, eu posso botar também uma barbearia com o nome Barberchef, tem uma marca, né? E eu iniciei na profissão em 97, 98, quando eu comecei a me interessar pela barbearia por cortar cabelo, não pela barbearia, porque a barbearia eu já frequentava há muito tempo. Meu pai, como foi pioneiro em São Luís, o Salão Ópera, um dos salões mais antigos de São Luís, eu comecei a frequentar a partir dos 6 anos, que eu ia para lá, passar o sábado com ele, o dia todo, e eu olhava aqueles barbeiros ali, bem arrumados, todo social, todo de branco, eu achava bonito, né? Eu dizia assim, pô, será que eu vou ser barbeiro? Mas eu já gostava da profissão. E sempre, quando eu fui crescendo, tipo uns 12 a 16 anos, 15 anos, quando chegou no 17, meu irmão disse, tu não quer aprender a profissão de barbeiro? Meu irmão, hoje ele mora no Rio, se formou em Direito, ele é barbeiro também, ele tem uma empresa lá de entrega, né? E aí ele disse para mim, Donato, tu não quer ser barbeiro? Eu vou te ensinar minhas técnicas. Eu disse, eu quero, vamos embora. Aí ele me ensinou os primeiros passos. Aí eu comecei a pegar os vizinhos lá, comecei a fazer altas barbeiragens, né? No cabelo deles. Normal, né, Normal, Nonato? né? Para iniciante. E aí eu comecei a fazer aqueles cabelos mesmo mal feitos. E aí o primeiro que eu cortei, ele tinha tanto cabelo que quando eu finalizei, eu disse, rapaz, acho que eu não vou ser barbeiro não. Além de não ter dado certo, esse cara tinha muito cabelo, o cabelo dele parecia um cabelo de um índio. E aí um vizinho do lado disse, rapaz, eu quero cortar contigo, eu vou ser tua cobaia. Eu digo, é mesmo? Ele disse, eu vou ser tua cobaia. Aí começou aquela brincadeira de cortar. A minha vizinha me deu uma tesoura. Na época era muito difícil um barbeiro ter uma máquina como hoje, tem uma facilidade, tem várias lojas de barbeiro, tem o Clube do Barbeiro, tem a Casa do Barbeiro. Você pode pedir um equipamento também pela internet. Então ficou mais fácil. Antigamente não era tão fácil. Tanto que um curso para barbeiro só existia 2. Era o CSU da Coab e tinha também o Senac. Eram os 2 cursos de barbeiro, só que era caro, não era todo mundo que podia fazer. Então o que eu fazia? Eu ia os finais de semana para a barbearia do meu pai e ficava olhando aqueles barbeiros trabalhando. Eu olhava como eles pegavam a tesoura, como eles faziam, como eles pegavam o pente, como penteava. Aí durante a semana eu começava a cortar o cabelo dos vizinhos, adaptar aquelas técnicas. E aí eu começava a olhar. Depois disso, meu irmão me ensinou os primeiros passos, ele foi embora para São Paulo, para o Rio. E aí eu disse, agora, como é que eu vou ter que aprender? Eu vou ter que ir para a barbearia do meu pai e ficar olhando. Nessa época não existia barbearias, existia salões unissex. Eram salões unissex que era homem e mulher que frequentava, né? Não tinha esse nome, barbearia. E o meu pai, quando ele veio de São Paulo, ele trouxe um modelo de negócio que era salão, que era frequentado só por homens. Mulher não podia fazer a unha, só os homens. Por quê? Para não misturar a clientela. A mulher ter que tirar a privacidade de um homem fazendo a unha. E aí o salão era muito lotado. E nessa época as pessoas bebiam e fumavam. Às vezes quando eu ia dia de sábado, o salão estava todo cheio de fumaça. Eles bebiam e fumavam dentro da do barbearia. salão.
Eles bebiam e fumavam dentro da barbearia. Tanto que quando era noite, na hora de fechamento, o cheiro do cigarro era intenso dentro da barbearia. E aí eu fui olhando, fui aprendendo. E um dia eu fui comprar um pão na feira e olhei o seu Souza, um senhor que tinha um salão na Coab, Salão Souza, um salão muito antigo. E eu disse, seu Souza, o senhor me daria uma vaga de barbeiro? Mas primeiro eu fui lá, cortei o cabelo, vi como é que era. E os cortes eram R$1,99. Aí disse, seu Souza, você me dá uma vaga de barbeiro? Ele, eu dou, mas você tem que chegar aqui 7 horas da manhã todos os dias. Eu digo, 7 horas da manhã, tá bom. Quando foi 6h50 eu tava lá na porta. Ele chegou de bicicleta. Ele disse, rapaz, tu cedo, eu pensei que tu não vinha, por isso que eu botei o horário de 7 horas. Ele disse, não, eu estou aqui, eu vou. E eu comecei a trabalhar, cortando cabelo de R$1,99. E rapidamente eu fiz uma clientela, por quê? Porque eu era um cara que eu era conhecido na Coab. Eu cheguei a trabalhar no bar do clube da Coab, cheguei a tentar vender plano de saúde. E aí eu era muito conhecido na Coab, foi o que facilitou para que eu fizesse logo uma grande clientela lá no bairro. Eu fiz a clientela, as pessoas lá sentavam no chão para me esperar, para ter noção. Ficavam bebendo na porta, sentado no chão esperando. E aí eu passei 2 anos. Nesses 2 anos eu mudei ainda do Souza, fui para outra barbearia do Márcio, que era cadeira arrendada. E lá o corte era mais caro, era R$3, não era R$1,99. Nessa época já existia esse sistema de cadeira arrendada? Já existia. Tu arrendava a cadeira e tu pagava 2 cortes por dia, que era no valor de R$6, entendeu? Tu pagava 2 cortes. Os 2 primeiros cortes eram do dono da barbearia. E aí eu fui trabalhando, só que eu não me adaptei. Por quê? Porque na feira, no início, é muito difícil tu fazer uma clientela e o corte é muito, muito barato. E as pessoas, na época, não queriam cortar o cabelo de R$3, eles iam por R$1,99. Aí o que foi que aconteceu? Como a gente não tinha essa percepção de estar bem vestido, de criar uma autoridade para você atender um cliente, eu comecei a perder os clientes de novo, porque no bairro, um cliente ele quer cortar o cabelo, ele não quer pagar um valor alto. Ele quer cortar um cabelo num valor baixo, que seja um corte de cabelo militar, como ele chamou hoje, é um degradê. Naquela época não existia degradê, era militar, social e surfistinha. Quando eu fiz essas mudanças, aí eu perdi. Aí o meu foco era uma barbearia que tinha bem na esquina da feira, que eram 10 cadeiras e era todo tempo lotado. No caso, tu estava trabalhando em uma barbearia, mas aí tu já tinha como meta, Uma meta avançar para ir para a próxima para essa barbearia. barbearia que tinha 10 cadeiras e todo o tempo era lotado porque ela era numa esquina. Aí eu fui trabalhar lá, mas aí eu fui só cobrir umas férias de um barbeiro, né? Fiquei trabalhando, aí eu fiquei assim, pô, cara, eu queria muito trabalhar nessa barbearia, mas não tinha vaga pra mim. Aí eu voltei pro Souza. Nisso que eu tô no Souza, meu pai chega. Sentou na porta, ficou olhando eu cortando o cabelo. Aí ele disse, rapaz, tu nunca me falou que tu era barbeiro. Aí eu disse, eu já tô 2 anos trabalhando de barbeiro. Ele disse, eu te der uma oportunidade pra você ir trabalhar no Salão Ópera. Aí eu disse, Salão Ópera. Aí eu me achava o bom. Aí eu dizia, quando eu chegar no salão. Aí quando eu tava trabalhando, antes de eu trabalhar na feira, eu ia pro Salão Ópera, aí eu olhava os barbeiros cortando, quando eu olhava qualquer falhinha, eu ficava pensando assim, se eu cortar esse cabelo aí, eu acho que eu vou fazer melhor. Aí meu pai me chamou, nessa época, meu pai tinha uma equipe de 8 a 9 barbeiros. O que aconteceu? Outra barbearia, chamada-se Salão Imagem, ele botou cadeira arrendada para os barbeiros. Aí, 8 barbeiros saíram de uma vez da barbearia do meu pai. Sabe Qual o motivo? Tu sabe qual é? Tu chegar na barbearia e tu não encontrar nenhum barbeiro, nem as ferramentas, nem o equipamento do barbeiro em cima da bancada, meu pai estranhou. Aí meu pai, rapaz, o que aconteceu? Aí ele descobriu que os barbeiros tudinho tinham ido para essa barbearia, que é o Salão Imagem. Aí o que ele fez? Rapidamente ele teve que, como o salão estava no auge ainda, ele foi atrás de todos nos bairros, pegando cada barbeiro. Aí ele disse para mim, em uma dessas idas ele foi atrás de mim na Coab. Aí ele chegou lá e disse, olha, tô precisando de um barbeiro. Só que como ele deve ter visto eu trabalhando, viu que eu não tinha capacidade ainda para trabalhar numa barbearia de elite, né?
Aí disse, olha, eu vou te levar, tu vai chegar lá a partir das 6 horas, tu começa a trabalhar às 6 horas da tarde, que tu vai garimpar só aqueles clientes que o barbeiro já foi embora, ou aqueles clientes de sobra, e tu vai atendendo esses clientes ali, que eu vou vendo como é que tu vai ficar para poder te dar uma oportunidade. E aí eu comecei a cortar e comecei a passar do horário. Às vezes eu saía 10 horas, cortando cabelo, e era um atrás do outro. Aí meu pai viu, disse assim, rapaz, esse cara começou agora, ele já tem uma clientela durante 15 dias, já tinha 2, 3 clientes voltando, porque lá era muito cliente, e era do lado de uma pizzaria internacional, que na época era muito famosa também. E aí os clientes começaram a voltar e ele viu que eu tinha um potencial para passar para o horário do dia, né? Ele chamou um barbeiro, seu Cruz. Disse, seu Cruz, ensina esse menino algumas técnicas, melhorar e tal. Aí eu comecei a trabalhar, depois chegou o seu Tony Van, veio de São Paulo, trabalhou, eu fiquei no meio entre Tony Van, seu Cruz e Tony Van. Aí eu fui pegando a técnica de um, a técnica de outro, porque assim, na barbearia, se o barbeiro ele trabalhar sozinho, dificilmente ele vai aprimorar ou melhorar suas técnicas. Por quê? Porque ele não tem outro colega do lado, que às vezes sabe até mais, mas que tem a técnica dele, que aí ele vai aprendendo um pouquinho com aquele barbeiro. Pode ver quando você vai numa barbearia, os barbeiros eles trabalham muito parecido, porque um vai aprendendo com o outro vai aprendendo com o outro. Sim. Então, quando o cara trabalha só, ele não tem essa oportunidade de crescer porque ele está sozinho. Ele não tem nenhuma inspiração para ele melhorar o atendimento dele, melhorar os equipamentos dele, melhorar a, a sua aparência dentro da barbearia, porque ele acaba ficando relaxado, porque ele não tem nenhuma noção como o mercado está crescendo. E aí eu comecei a trabalhar no meio dos dois, e aí eu comecei também a ver que o jeito que se arrumava era diferente. Naquela época tava na moda aquelas calças com bolso aqui na lateral, aqueles... Só quando eu fui trabalhar no Ópera era um estilo mais social, mais clássico. Era uma calça social com uma camisa branca, sapato social, só, cinto, todo arrumado, camisa para dentro. E aí eu comecei a ver como os clientes se vestiam. Eu olhava eles se vestindo, eu olhava as camisas que eles vestiam, eu dizia assim, rapaz, Aí eu perguntava, onde você comprou essa camisa? Onde você comprou essa camisa? Ele, na loja tal. Aí eu ia lá na loja, escolhia a camisa, comprava parecido, comprava o sapato, tudo parecido com o que o cliente estava usando, né? E aí eu comecei a aumentar o nível de clientela que eu tinha. Eu já não atendia qualquer um que chegava. Eu atendia aqueles clientes que olhava que eu era filho do dono e olhava que eu estava arrumado e dizia assim, não, vou fazer com ele. Vou testar ele, que ele é filho de nonato. Filho de peixe, peixinho ele deve ser bom, então eu vou cortar com ele. E aí eu fui começando a fazer aquela clientela. Aí alguns barbeiros saíam. Quando o barbeiro sai da barbearia para ir para outra barbearia, o que se beneficia sempre é o barbeiro do lado. Que o cliente ele já conhece aquele barbeiro do lado. Quando o barbeiro dele sai, que ele não acompanha, ele diz assim, não, vou ficar com esse barbeiro aqui que trabalha do lado dele, vou testar para ver, ele já conhece, já tem uma amizade comigo. Então, o barbeiro que está iniciando, ele tem que fazer amizade com o cliente, ele tem que ser prestativo para o cliente, ele tem que chegar, dar uma boa tarde para o cliente. Às vezes o cliente está ali sem... Chega, está esperando o barbeiro dele, acho que não tem problema nenhum, meu amigo, você está precisando de alguma coisa, você precisa de uma água, você precisa de um café. O barbeiro tem que ter esse jogo de cintura na hora de quando ele está dentro da barbearia. Porque se ele ficar disperso, tá ali sentado, com a cara no celular, arriado, disperso, a primeira coisa que o cliente vai olhar vai dizer, esse aí é relaxado, ele não está nem interessado em trabalhar. Então o barbeiro ele tem que sempre estar ali perto. Quando o cliente entra, ele sempre tem que estar disponível ali, porque quando o cliente entrar, o cara pega na mão, doutor, tudo bom? O cara sente aquela presença. Então, tem essa jogada toda dentro da barbearia. Eu falo muito, quem não é visto não é lembrado.
Às vezes o barbeiro está dentro da barbearia, às vezes ele está na cozinha, às vezes ele está fora da barbearia em outro lugar. O lugar do profissional é dentro da barbearia, posicionado, esperando o cliente chegar. Tem sempre que estar posicionado, com posição eu digo às vezes até de ataque, né? Tá ali, Sim. chegou o cliente, você tem que estar à disposição para receber o cliente. Pronto para servir. Pronto para E, servir. Nonato, nessa mudança de trabalhar na feira para ir trabalhar no ópera, na feira o corte era quanto e no ópera era quanto já? Na feira o corte era R$ 1,99 e no ópera era R$ 30. Caramba. Olha o pulo que eu dei. Sim. Aí qual foi a minha mentalidade? Eu vou trabalhar menos e ganhar mais, Sim. né? Que hoje, hoje a mentalidade de muitos profissionais é essa, é trabalhar menos e ganhar mais. E aí eu fiquei assim, eu disse, caramba, quando eu ganhei meu primeiro corte, R$ 30, que eu fiquei com R$ 15, cara, eu disse assim, rapaz, eu não volto mais pra feira. Quando eu fiz essa mudança, eu senti um pouco assim de, caramba, eu vou sair da feira, 2 anos trabalhando aqui na feira. Mas eu tava pensando nas minhas melhoras, né? Sim. Como todo mundo pensa, Sim. nas suas melhoras. Ninguém quer ficar num lugar onde tá ficando degradado, tá caindo. Ele quer ir para um lugar onde tem uma estrutura melhor, onde ele vai conseguir crescer, onde ele vai conseguir se destacar. Então, quando eu fiz essa mudança, eu senti assim um prazer muito grande. E o engraçado é que todo barbeiro passa uma dificuldade, né? Quando eu fui trabalhar com meu pai lá, ele só me jogou lá e disse, só trabalha aí. Quando eu fui trabalhar de dia, eu não tinha um centavo no bolso. Aí eu tinha o que? Era R$ 10 que eu tinha para almoçar, né? R$ 5 para almoçar. Naquela época, um almoço era R$ 4,50, R$ 5. Isso no ano de 2000. Aí eu passei, olhei um carrinho de churrasco. Aí eu comi o churrasco, aí quando eu voltei aos barbeiros, e aí, tu almoçou em qual restaurante? Aí eu digo, almocei por ali, por perto. Só que ninguém sabia que eu tinha ido almoçar num carrinho de churrasquinho, né? E aí, essa é uma das dificuldades que muitos profissionais, quando entram, às vezes ele tem vergonha de falar que ele está sem dinheiro, que ele às vezes está sem o dinheiro do almoço, às vezes ele sai escondido para fazer um lanche porque ele é mais barato, entendeu? Então, é uma das dificuldades que muitos profissionais, quando vêm de fora, vêm aventurar, porque não é fácil você construir uma clientela no primeiro mês que você está na barbearia. O profissional só consegue construir uma clientela com 6 meses a 1 ano. Isso, ele chegando cedo, sendo o primeiro a chegar, sendo o último a sair. Então, tudo isso aí, se o profissional fizer, ele conseguir se adaptar a esse modelo de trabalho, ele vai crescer muito na profissão. E tenho certeza que de 6 meses a 1 ano ele já tem uma clientela com clientes já na vez, esperando ali ele atender os outros, porque tudo é dedicação. Então, no caso, é estudar, ter ali metas claras de onde quer chegar e continuar avançando, né? Então, você saiu da feira, foi pro ópera, mas levando em consideração o que a gente conversou, teve muitas outras barbearias que você passou, né? Como é que foi essa trajetória? Como é que depois do ópera você foi para qual barbearia? Eu passei 10 anos no ópera, né? Trabalhei quase 10 anos. E aí eu tava vendo que outros o Rei Arthur era a barbearia que depois do ópera eu fui trabalhar com o Rei Arthur, com o Daniel. Eu vi que o Rei Arthur era uma barbearia que ela... O que aconteceu? Quando o Rei Arthur veio, ele mudou o nome de salão para barbearia. Porque foi o Rei Arthur. O Daniel, ele que Caramba. foi o cara que modelou o negócio para barbearia. Tirou de salão Tirou e de trouxe agora a salão. nomenclatura de barbearia. Quando ele saiu do ópera com os outros barbeiros, ele foi pro Imagem. No Imagem ele trabalhou uns anos e aí a esposa dele resolveu montar um salão com ele. Aí, como ele é carioca, ele veio com a história da barbearia. E aí no início ele foi muito criticado, né? Porque tinha colocado o nome barbearia. Antigamente em São Luís, as barbearias só existiam ou na feira ou então dentro do Mercado Central.
Nem na feira não tinha barbearia, tinha salões unissex. Então, no caso, a barbearia era tido como um espaço menos valorizado Menos valorizado. quando recebia essa Ó, nomenclatura. Tanto que era menos valorizado que na época um barbeiro ele era muito discriminado. Naquela época, uma mulher ela não queria namorar um barbeiro. Porque ela achava que quem era barbeiro é quem não estudou. Não deu certo com quem nada, não deu certo virou com nada, barbeiro. virou barbeiro. Então tinha essa discriminação. Uma mulher de família dificilmente namoraria um barbeiro. Hoje tá inverso, né? Hoje tem mulheres que, que vivem bem, que se relacionam com o barbeiro, investe para ajudar o barbeiro a crescer, faz com que o barbeiro cresça, ajuda ele na parte administrativa, na parte da gestão. Tem muitos barbeiros que é grande hoje, mas a mulher sempre está por trás ali, orientando, ajudando, aconselhando, fazendo de tudo para que ele cresça, né? Naquela época não existia esse negócio de um barbeiro namorar uma menina de classe média alta. Era muito difícil. Primeiro que os barbeiros, eles não se vestiam muito bem. Aí o Daniel veio, montou o Rei Arthur, que foi muito criticado na época pelo nome Barbearia Rei Arthur. O nome Rei Arthur vem do filho dele, do Arthur. E aí ele botou o nome Barbearia Rei Arthur. Foi que eu vi que muitos, eu olhava os barbeiros que estavam trabalhando com ele, alguns tinham comprado um carro impopular. E aí eu disse, poxa, eu tô aqui no Ópera, não consegui comprar um carro, tô vendo. Aí eu passava, quando eu ia me embora, eu passava bem em frente ao Rei Arthur, que era ali do lado do Catalana, né? E eu olhava aqueles muito lotado a barbearia. De caramba, meu pai lá tá vazio, aqui tá lotado. Aí o que eu fiz? Aí eu falei com meu pai para ele fazer alguns investimentos na época na barbearia. Ele disse: não, olha, eu já tô no ramo há muito tempo, time que tá ganhando não se mexe. E aí eu tava vendo que cada vez mais eu tava perdendo a clientela minha pro Rei Arthur. Por que tu acha que estava acontecendo isso? Que os Pô, clientes estavam saindo do Ópera para ir pro Rei Arthur agora. Porque na verdade, quando o Rei Arthur botou, ele botou uma estrutura aonde antigamente no salão era só manicure e barbeiros. Ele tinha montado uma sala na época com sauna, com estética, com podologia, com massagem. Só que no ano foi inaugurado lá em 90, né? De 90 a 2000, ele não conseguiu captar o público, porque era um público naquela época era muito preconceituoso. Para fazer uma limpeza de pele, para estar numa sauna, para fazer uma podologia, era um público muito preconceituoso. Que é muito diferente do público de hoje, né? Que hoje os homens se cuidam mais de que antigamente. E aí o Rei Arthur botou as auxiliares, que eram as meninas que faziam barba, as meninas que faziam a limpeza de pele, as meninas que tiravam o cabelo da orelha, como até hoje na minha barbearia é assim. Lá são poucos os barbeiros que fazem um botox, tiram o cabelo do nariz, ainda são as mulheres. Justamente para, de alguma forma, quebrar essa barreira que enfrentava quando se tratava desses serviços. Tipo, não vou deixar um homem estar depilando minha orelha. Aí ele criou essas coisas, né? E aí ele conseguiu. O que ele servia lá? Ele servia uísque, servia cerveja, que o Ópera não estava mais servindo. Porque meu pai tinha uma estrutura grande. Quando ele levou esse tombo de perder os barbeiros dele, o que ele fez? Ele pagava um aluguel de 1.200 com uma estrutura maior. E aí tinha uma estrutura do lado menor que ele pagava R$ 700. E aí ele caiu nessa besteira. Em vez dele expandir, ele caiu. E nessa caída aí, perdeu o valor. E aí o Rei Arthur veio e montou o Rei Arthur, uma estrutura boa, uísque. O cliente chegava lá, tinha uísque, tinha cerveja, chamate. Que quem trouxe também o chamate para as barbearias foi o Daniel. Caramba. E a gente, até um tempo desse assim, a gente teve um desentendimento, mas hoje a gente é numa boa.
A gente se falou, conversamos bastante no evento do Bruno 23, nós fizemos uma mentoria. Sim. Encontrei com ele lá e a gente acabou um pouco esse negócio, porque quando eu abri a barbearia do chefe, a barbearia do chefe, ela ameaçou algumas barbearias grandes que ficaram com medo de perder a clientela pra gente. E aí eu fui um pouco, tipo, assim, eles estavam, todas as barbearias, como eu era um barbeiro e eles eram empresários, eles queriam, tipo, que a barbearia não desse certo. Porque a gente montou a estrutura e foi a estrutura compatível a deles. Só que eles não pensavam assim que ia para frente. Tanto que algumas pessoas falaram assim, rapaz, essa barbearia do chefe não vai durar 6 meses. E aí eu acreditava no potencial da barbearia, eu acreditava na estrutura, porque vem de uma marca, eu vinha de um pai que era barbeiro, foi barbeiro da elite de São Luís, tinha barbearia top e eu sabia que o negócio ia dar certo. Por isso eu criei a barbearia do chefe. Mas continuando. Saiu do Ópera, O foi Rei- pro Rei Arthur. O Rei Arthur, aí eu passei 4 anos no Rei Arthur. E aí eu comecei também a levantar uma clientela muito grande. E aí o Daniel disse, Nato, eu tô abrindo uma barbearia no Space Room e eu quero que você vá para lá, porque como tu tem uma clientela, vai conseguir manter a barbearia de pé. Aí eu caí nessa besteira e fui. De 100%, eu perdi a minha clientela, eu perdi 80% da minha clientela, porque eu fiz uma mudança de um bairro para outro. É o que eu digo muito para muitos barbeiros. Se você for mudar, mude para uma barbearia que seja perto de onde você trabalha. Não que seja na mesma rua, não que seja a 50 metros, mas no mesmo bairro, que onde o cliente possa se deslocar para lá. Porque quando tu muda para um lugar longe, o, o próprio cliente vai dizer, não, eu já estou aqui, eu não vou dar essa viagem até lá, vou fazer com o que eu já conheço. Por isso que eu falei para ti, o barbeiro ele tem que estar posicionado para que o cliente, quando esteja na barbearia, ele tenha a visibilidade daquele profissional dentro da barbearia, arrumado, organizado. Por quê? Às vezes o cliente chega, aí tem um barbeiro que está arrumadão e o outro está todo relaxado. Aí o cara vai dar preferência para o que está arrumado, que é novo às vezes, e o antigo, porque ele acha que ele é antigo, ele se veste do jeito que ele quiser. O cliente acaba fazendo com aquele barbeiro e gera aquele probleminha. O cara diz, mas eu sou mais antigo, que não deu preferência para mim, porque tem muito a ver com o jeito que tu te comporta, o jeito que tu te veste, a tua identidade visual, ela conta muito na hora da escolha do cliente, quando ele vai ser atendido por um profissional. Conta muito, conta o teu conhecimento, conta os cursos que tu tem, conta a tua técnica, conta a tua higiene pessoal. Então, eu digo muito para meus barbeiros, eu sempre gosto de andar arrumado, cheiroso, porque eu tenho essa noção desde quando eu iniciei na barbearia, entendeu? Sim. Tá, e aí você saiu do Ópera, foi pra Rei Arthur, e de lá você passou em outras barbearias também, Aí né? eu passei, Antes de chegar a do chefe. eu passei 7 meses no Rei Arthur lá. Aí surgiu a oportunidade de abrir o Clube da Barba com 4 barbeiros. E aí a gente foi para propaganda, fizemos propaganda e tudo. E aí, com esse retorno que eu fiz por Renascença, eu fiquei a, tipo, 5 quilômetros, não, 5 não, uns 3 quilômetros do Rei Arthur. E aí eu consegui ter essa clientela de volta. Pra eu entender, então você estava no Rei Arthur do Renascença, e aí você mudou para uma outra unidade que ficou distante desses Foi no clientes, eles Space Room, no Calhau, não lá no conseguiram te Caolho. acompanhar, e aí quando tu voltou pro Clube da Barba, essa nova proposta, esses clientes aqui que eram que te acompanhavam no Renascença, voltaram em massa para serem Voltaram atendidos no Clube da total. E Barba. aí o Clube da Barba ele estourou na época, né? Porque o Rei Arthur veio com um modelo de negócio. Só que o Clube da Barba ele veio com um modelo de negócio mais avançado. Que o Rei Arthur não tinha sala de depilação, já o Clube da Barba tinha.
Então o cliente ele ia para fazer massagem, depilação, cortar cabelo, e ele queria privacidade, que é o que não tinha no Rei Arthur, porque o Rei Arthur era, tu passava no ônibus, tu olhava todo mundo lá dentro. E no Clube da Barba não, era totalmente fechado, ninguém sabia quem estava lá dentro. Então a clientela, ela foi massa porque ela queria privacidade, ela queria um serviço de qualidade. Tipo, não estou falando mal, mas eu estou falando assim, os diferenciais. No Rei Arthur, na época, era copos de plástico, de mastulipa, né? Aquele plástico grosso, né? Esse tipo desse plástico aqui. Já quando o Clube da Barba veio em taças. Então, elevou mais ainda o espaço físico para um negócio clássico. E aí, como o Clube da Barba era dono do Abraão, que ele é advogado, o pai dele juiz, ele conseguiu captar aquela clientela todinha que conhecia o pai dele, que era juiz, desembargador, promotor. E aí eles fizeram uma estrutura muito grande com os barbeiros que na época já tinha nome. E aí eu passei 2 anos lá no Clube da Barba, um lugar onde, assim, quando era do Abraão, né, eu nunca vou esquecer do que ele já fez por mim, o que ele me ajudou para me manter dentro da barbearia. Foi um dos melhores patrões que eu tive dentro da barbearia. Eu tenho muito que eu tenho hoje eu devo a Deus, em primeiro lugar, e a ele que me deu essa oportunidade de crescer como profissional. Não só crescer como profissional, mas também me tornou um profissional mais educado na profissão, porque eu via a maneira que ele tratava, o comportamento que ele tinha com os clientes, então eu fui aprendendo ali. Mas ali, o que eu continuei fazendo lá, eu andava bem arrumado, eu andava cheiroso, eu tinha 17 camisas de farda. Farda lá tinha Caramba, farda. 17 camisas, porque eu não gostava de usar a mesma roupa todo dia. E quando eu via aquela camisa branca encardia, eu já não queria mais usar, eu já comprava outra. Então, eu andava bem arrumado. No Ópera, qual era o meu diferencial? Além de eu escolher lojas que os meus clientes frequentavam, tipo a de Petros na época, é, a Brooksfield, camisas que eram brancas mesmo, bonitas, e eu gostava de usar gravata. Então o que me diferenciava era a gravata, que todo mundo dizia assim, pô, esse cara é o único que usa gravata aqui, e o que isso me ajudava? Que quem me olhava de gravata, ele tinha ele tinha a maior facilidade de me reconhecer dentro da barbearia. Porque quando alguém ia me procurar, eles diziam assim, eu quero aquele lourinho de gravata. De gravata. Então, eles conseguiam me encontrar dentro da barbearia porque só eu usava gravata. Mas tu fazia isso de maneira intencional, estratégica? Estratégica, já. Tanto estratégica porque nessa época que eu estava no Ópera, voltando aqui ao assunto do Ópera, eu ia para os classificados e para a página de jornais, de elite, pagava, tirava do meu bolso e pagava para fazer uma propaganda minha, para divulgar meu trabalho. Tudo quanto era colunista, que na época, hoje é blogueiro, antigamente era colunista, né? Tudo que era colunista, eu tava nas páginas da coluna deles. Eu pagava para eles, bota minha foto aí, porque eu sei que vai captar muito cliente. E aí eles botavam, tanto que eu tenho fotos de gravata, muito antigas. E aí foi assim que eu comecei a me destacar, porque o pessoal olhava, as pessoas me criticavam, diziam assim, pô, esse cara só quer ser de gravata, só porque ele é o dono da barbearia. E essa ideia foi do meu pai, disse assim, se tu botar uma gravata na tua camisa, tu vai chamar a atenção dos clientes. E aí foi o que eu fiz, eu comecei a usar gravata, comecei a usar roupas boas, porque não adianta só você usar uma gravata. Você tem que estar com uma camisa boa, com uma gola boa, para fechar bem a gravata, não ficar... E naquela época, o maior cuidado que eu tinha era de ficar preto aqui por causa da gravata o dia todo. Sim. Por isso que eu sempre gostei de trocar, todos os dias eu usava uma camisa diferente, para não ter nenhum pingo de sujeira. Já tá ali o tempo todo impecável. Todo tempo impecável. E aí trabalhava um cara do meu lado, com o nome de Passarinho.
Ele é muito antigo, ele já faleceu, foi um dos meus melhores amigos. Ele era tão engomadinho que aí ele me indicou o alfaiate dele. Que eu ia lá, levava minhas camisas para apertar, tudinho, para ajeitar, para ficar adequado com o corpo. E nessa época eu também fazia academia. Eu ia para academia, eu fiz jiu-jitsu, eu, eu, eu fazia musculação para poder ter um físico legal. Que hoje os barbeiros, porque eu olhava assim, sempre olhar no ópera, os barbeiros mais antigos eram buchudão, barrigudão. Aí eu dizia assim, eu não quero ficar assim não quero ficar gordo assim não. E aí eu fiz academia, até um tempo eu fiz, depois que eu saí do ópera, aí eu comecei a beber, aí larguei a academia. Então, tudo tem uma história onde eu trabalhei que eu sempre quis ser exemplo dentro do negócio. Sim. Tanto que não era meu, quando eu estava no Clube da Barba, os clientes ficavam dizendo assim, algumas pessoas falavam, não, os clientes não, os barbeiros, rapaz, não sei por que tu faz propaganda do Clube da Barba se a barbearia não é tua. Tu pega um pau de selfie e fica tirando foto da galera como se fosse tua. Eu disse, cara, não é que ela seja minha, porque eu gosto de trabalhar aqui. Eu tenho maior satisfação em todas as barbearias que eu trabalhei, eu tinha maior satisfação de ser um exemplo na barbearia e também com o dono, ter aquele respaldo do dono. O que ele decidia, eu fazia. Já com meu pai, eu já tive alguns desentendimentos, porque dia de sábado eu não gostava de usar camisa branca. Eu gostava de usar camisa de outra cor, mas de gravata. E aí ele não gostava, porque ele queria que eu continuasse usando o branco até no sábado. Sim. E aí às vezes ele me chamava a atenção. E aí hoje eu vejo que o que ele falava era certo, porque eu também, quando eu chego na barbearia, que eu vejo o cara com uma camisa de outra cor, eu já fico assim, pô, Despadroniza, né? despadroniza, né? E hoje, que nem meu pai dizia, se tu veste uma camisa de outra cor e tá dentro da barbearia, quando o cliente chega, ele não sabe se tu é cliente ou se tu é barbeiro. Sim. E quando tu tá com o uniforme adequado, na hora que ele entra, ele vai olhar, que ele sabe que é um barbeiro. Se for uma pessoa de primeira vez, e ele vai te olhar, ele não vai saber que tu é barbeiro. Ele vai pensar que tu é um cliente, não vai querer te dar... Que não tá ali dentro do padrão, né? Tá dentro do E não, padrão. então depois do Clube da Barba você passou na Open Barba e depois foi pra Barbearia Não, do o Clube Chefe. da Barba, eu fui pra Arena. Arena, Passei sim. 2 anos no Clube da Barba. Aí eu tive os problemas com o antigo dono, que era sócio, e aí eu acabei pedindo para sair. Sair não, ele me tirou da equipe. Tirou da equipe. E aí eu não tinha para onde ir. Mas na mesma hora, depois que eu saí, meia hora depois eu recebi a ligação de Carlos Armando, que é dono do Arena. Era ele e o Glauber Coutrinho. Eles eram dono da Arena e me convidaram, eu fui para lá de boa fé, trabalhei, não recebi luva para estar lá com eles. E foi na época 2014, na época da Copa do Mundo. E aí a gente trabalhava com lá, as capas dos barbeiros cada capa tinha um time de fora, né? Real Madrid, Barcelona, e a gente usava uma camisa gola polo do Barcelona, mas com a logo do Arena Barbearia, porque a Arena, no início, ela era uma barbearia que foi diferenciada do Clube da Barba, por quê? Porque o Clube da Barba era uma barbearia clássica, e aí o Arena queria captar clientes jovens, aí botou uma barbearia esporte, tanto que era Arena Barbearia Esporte. Eu passei 7 meses lá, quando acabou essa sociedade do Abrão com o Márcio, eles me chamaram, Abrão me chamou, perguntou se eu queria voltar pro Clube da Barba. Como era uma barbearia que eu amava trabalhar, eu tinha o maior prazer, cara, de chegar de manhã na barbearia, de estar dentro daquela barbearia, porque eu amava trabalhar naquela barbearia. E hoje a barbearia é uma barbearia linda ainda. E aí o Abrão me chamou, aí ele perguntou pra mim quanto eu queria de luva. Eu disse que eu não queria luva, que eu queria voltar, porque eu gostava de estar na barbearia. E, como eu te disse hoje, a gente conversando, por que eu nunca quis luva? Porque eu nunca quis ficar compromissado com a barbearia. Tipo, tu querer sair não pode porque tu pegou uma luva, tu vai ter que devolver aquele dinheiro. Se tu não tiver, tu vai ter que trabalhar para conseguir, ou então tu vai te virar para devolver o dinheiro. Se tu não cumprir o tempo, como
hoje tem acabado muito esses negócios de luva, porque às vezes o barbeiro ele passa, compra a luva dele, ele passa 6 meses, um ano, aí ele já começa aquele negócio. Ah, tem outra barbearia querendo que eu vá trabalhar. Ah, eu tô precisando comprar não sei o que, se eu não tiver o dinheiro, já tem uma barbearia que quer me dar uma luva para mim ir para lá. Aí ele deixa o dono da barbearia tipo acurralado. Uma saia justa. Uma saia justa. Aí o cara fica, se eu não der o dinheiro, ele vai pegar na mão de outra. Se eu der, daqui a pouco ele tá fazendo a barbearia do jeito que ele quer dentro da barbearia. Chega a hora que quer, sai a hora que quer. Por quê? Porque tu vai acabar ficando. Tu vai ficar na mão do barbeiro. Então o barbeiro ele vai começar a fazer o que ele quer. Se ele quer sair mais cedo, ele sai. Se ele quiser ir embora. Se ele não quiser atender o cliente, ele atende. Então tem esse problema da luva. E por isso que eu não quis a luva. Porque eu disse, se um dia eu tiver que sair, eu não vou como é que se diz? Tá. Falando no linguajar bem claro, não teria o rabo preso com a barbearia. Exatamente. Eu não teria o rabo preso com a barbearia. Eu ia ter que fazer alguma negociação para poder sair. Ou então, muitas das vezes, tem muitos profissionais que saem e fecham a porta. Quando eu saí do Clube da Barba, eu fechei a porta. Por quê? Porque eu fiquei com vergonha de falar para o Abraão que eu ia sair, porque ele me ajudou tanto que eu não tive coragem de dizer para ele, vou ir para outra barbearia. Como ele tinha uma gerente, eu chamei a gerente para conversar e falei, conversa com ele, explica por que eu tô saindo, que eu não fiquei para conversar com ele, porque eu tô indo para outra barbearia. Aí eu fui para Open Barba. Eles me fizeram um convite para fazer parte, mas no início como sócio. E aí eu tinha minha esposa, que ela administra, ela tinha um projeto da gente de botar barbearia e ela trabalhava com manicure na barbearia. Durante 5 anos ela fez administração, se formou e a gente botou a cara para fazer a barbearia do chefe. E aí ele não aceitou, aí eu acabei tendo que ir. Não foi em troca de luva, foi em troca de outra situação. Eu até te falei hoje, mas não tem como eu falar aqui. Sim, não vem ao caso. Com o nariz irritado. Não sei o que foi. Aí eu fui, mas passei lá 9 meses, né? Não gostei. Foi aí que surgiu a barbearia do chefe. A barbearia do chefe, ela já estava nos meus planos. A logomarca, eu paguei R$ 600 na logomarca. Que essa logomarca Inclusive, que aparece, passando né? aqui. R$ 600 na época, foi o teste piloto, né? Eu só paguei, mas eu disse assim, será que vai dar certo essa logomarca? Na hora que eu olhei, eu disse assim, eu nunca esqueço, a gente marcou o encontro no Shopping da Ilha com o rapaz que fez a logo. Quando ele botou lá, que ele mostrou, eu digo, essa marca não tá do jeito que eu queria. Porque eu queria uma logomarca, a Barbearia do Chefe, com tipo aquele chapéu Panamá, um negócio mais gangster, mais mafioso. Aí ele disse, eu digo, essa barba não ficou muito legal. Ele disse, a barba vai representar a barbearia. E o bigodão também representa a barbearia. E tu quer um estilo chefe. Vê como esse cara tem um estilo de chefe. Sim. E aí eu gostei da marca. Aí eu guardei essa marca. Aí eu falei com um amigo meu, que ele era arquiteto. Eu disse, cara, eu quero fazer um projeto para uma barbearia. E aí eu ia lá pra casa dele, eu e minha esposa, ele botava no computador, a gente ficava olhando, aí eu queria assim, até que ele montou. E esse projeto era que eu levava pros empresários. Pá, me ajuda aí, eu quero botar barbearia assim, assim, assim. Eles olhavam o projeto e diziam assim, pô, teu projeto tá top de linha. Cadê tua parte? Aí eu dizia, eita. E cara, eu vou entrar com trabalho. Aí ele disse, cara, tu não vai conseguir botar uma barbearia sem um puto no bolso. Aí eu, beleza. Aí fui. Até que surgiu a oportunidade de a gente montar a barbearia do chefe. Começou pequena, com 5 cadeiras. Hoje são 8 cadeiras. E a gente conseguiu aumentar a estrutura, colocar sala de massagem. Hoje a barbearia tem 3 salas de massagem, que faz depilação, tem sala de podologia,
só que não está funcionando. Eu tenho um estúdio lá dentro. Tem toda uma estrutura lá para o público que eu trouxe desde o salão do meu pai, que Sim. é o público que hoje frequenta a barbearia do chefe. Então não foi fácil todo esse tempo. As pessoas pensam, eu só botar a barbearia do chefe agora, mas não sabe o tanto que eu já ralei. Já iniciei na feira, já fui para um salão melhor, já mudei para uma barbearia melhor, fui para outra barbearia que era muito melhor para poder chegar onde eu tô. Que Sim. muita gente pensa que ele conseguiu porque o pai dele era dono do Ópera e ele montou essa barbearia, que o pai dele ajudou. Não, tudo foi eu e a minha esposa, que ela deve estar até assistindo essa live. Foi tudo ela que planejou junto comigo, noites e noites. Passamos ali dormindo tarde, ossando material, cadeira, bancada, espelho, para poder chegar num valor exato para montar a barbearia. Sim. Nonato, e vendo hoje, assim, toda essa trajetória, a gente conversou mais cedo, né? Uhum. Você pôde me contar um pouquinho, mas agora eu percebo que a riqueza de detalhes ela tá bem mais interessante. Então, uma coisa que me chamou a atenção é que eu acreditava que o Clube da Barba, a Arena, eram barbearias tipo de 5 anos atrás, 10 anos atrás, extremamente atuais. Não, Quando não. não, são barbearias O Clube da realmente Barba mais hoje, não, antigas, mas né? o Clube da Barba hoje, o Rei Arthur, ele deve ter, no mínimo aí, uns 15 a 20 anos, mais ou menos. O Clube da Barba deve estar com seus 12 anos, eu acho. E a Arena deve estar com 8 anos. Sim, então de fato são barbearias atuais, né? Atuais, mas recentes, né? Sim, Enonato, então saindo de ter aprendido com o teu irmão, depois você foi para a feira, trabalhou lá 2 anos, então depois da feira você adentrou dentro das barbearias onde o público era totalmente diferente do público que iniciou, né? Então como é que foram os desafios no sentido de, por exemplo, eu particularmente falando, quando eu vim de Apuquaçu, eu atendia um público totalmente diferente. Um público totalmente diferente. E quando eu cheguei em São Luís, eu percebi que a maneira de falar, a maneira de portar, a maneira até de pedir para tirar uma foto, ela precisa ali de um detalhe. Né? Na questão da fala, você precisa estar bem vestido como você muito bem pontuou. Como é que foi para ti essa mudança de sair de atender no bairro, na feira, para ter esse primeiro contato com os clientes que eram ali mais exigentes? Ó, vou te contar uma história rápida. Quando eu ainda trabalhava na feira, eu fui num salão que ele era concorrente do meu pai, se chamava Salão Montreal. Ele era na Rua do Passeio, um dos salões que ele e meu pai eram os concorrentes mesmo de frente. Quem trabalhou no Ópera trabalhou no Montreal, quem trabalhou no Montreal foi pro Ópera, então eu tinha uma concorrência muito grande na época. Existia Montreal, o Ópera, existia o Executivo, existia o Monte Carlos na época. E aí eu fui fazer um teste nessa barbearia. Aí o cara mandou eu cortar o cabelo, o dono da barbearia mandou eu cortar o cabelo de um dos barbeiros, que ele era meio calvo. E mesmo assim eu não passei no teste, porque eu ainda tava muito cru. E aí o cara, Sério, aí Donato? o cara disse pra mim assim, olha, tu vai voltar pro teu bairro, porque tu ainda não tá preparado pra assumir uma barbearia de elite, que na época era o Montreal, era bonito lá também. E aí eu saí assim um pouco triste, né? Mas eu voltei pro bairro e continuei a minha trajetória. Mas voltando à tua pergunta, Sim, como é que foi que você fez para modelar, para aprender a lidar com esse público diferente? na verdade, eu já me inspirava no meu pai, porque meu pai era um dos caras, na época, era um barbeiro mais famoso aqui em São Luís. E naquela época, o cara que tinha um Opala, que tinha uma Maverick, era um cara rico. E meu pai, ele tinha um Opala, tinha Maverick, tinha Fusca. Esses carros da época que era lançamento, tipo hoje o cara ter uma BMW, o cara ter uma Mercedes, era o que meu pai tinha na época. Sim, Era um Opala conversível que abria o teto, a capota, né? E, e aí eu via como ele se arrumava, eu via também o jeito, as roupas, sapato, era tudo social, era camisa social. Meu pai usava 8 cordões de ouro na época no pescoço,
5 pulseiras no braço, anéis. Ele era o bambambam da época e cortava cabelo dos políticos, dos empresários, de doutores. E aí ele era muito elegante. Se tu olhasse meu pai, tu dizia assim, esse cara, quem é esse cara? Cabelão grandão assim, igual como eu uso, né? Todo mesmo na linha, pô, cheiroso que tu. Entendi. Um dos perfumes que ele gostava de usar, esse perfume hoje nem tem mais. Daqui a pouco eu vou lembrar, vou te falar. Sim. Então eu comecei a me inspirar olhando meu pai se arrumando. Quando eu fui trabalhar com ele, eu tava com uma calça social, bem no rendengue, como ele chama, né? Sim. Com a cueca aparecendo, uma camisa toda. Aí ele disse assim, a camisa lá embaixo também, com o cinto. Aí meu pai disse, olha, essa roupa não é adequada para você atender os clientes daqui. Você tem que uma calça mais social, um negócio mais elegante, um cinto. Foi aí eu fui começando a me arrumar para trabalhar. E aí ele disse, usa uma gravata que chama atenção. E aí eu comecei a usar gravata nessa época. Então, basicamente foi aquilo que tu falou mais cedo. Você precisa ter alguém ali que você se espelhe dentro da barbearia. E esse alguém foi o teu pai, no caso, e os outros profissionais que ali já estavam. Já estavam, que se inspiravam no meu pai, porque eles se arrumavam também, bem arrumados, né? Porque o público deles era um público elitizado. E aí eu comecei a me inspirar no meu pai. O meu pai, se tu olhar ele cortando o cabelo, parece assim que ele tá dançando, assim. Ele faz assim uma prática que ele tem nas mãos, a navalha como ele pega. É um negócio diferenciado. Então eu aprendi olhando meu pai, meu irmão e os profissionais que trabalharam com meu pai. Foi o que eu me inspirei neles, porque eles se inspiravam no meu pai. Meu pai era bem de vida naquela época. Tu chegava na barbearia, era um fumaceiro dentro da barbearia, era gente bebendo, era gente fumando, era gente fazendo unha. Era tipo tu chegar num spa. Badalado realmente, muito né? Muito badalado, os carros na porta, só carrão, tinha um lavador de carro. Do lado tinha o Opera Drink, que era da minha avó, que era uma lanchonete que vendia uísque, cerveja, tudo. E o pessoal ia pra lá, enquanto esperava, ficava bebendo lá na porta. Naquela época era mais seguro, não é como hoje, que tu não pode ter uma estrutura do lado de fora se não tiver um segurança. Sim, entendi. Então toda essa trajetória, passar em várias barbearias, modelar vários estilos de profissionais, vieram agregando aí na tua personalidade e te fizeram ser o barbeiro referência que você é hoje, né? Mais cedo a gente conversando no almoço, você me falou que por muito tempo atender o Sarney foi uma meta tua. Mandava recado, falava com algumas pessoas próximas. Como é que foi? Atender o Sarney foi um sonho da minha vida, porque a minha família sempre foram eleitores dele, né? E aí eu disse, quando eu entrei na barbearia, eu disse, um dia eu vou atender esse cliente, que era o Sarney, né? E aí as barbearias que eu trabalhava, eu sempre quis levar ele para essa barbearia. Mas quando tu fala que entrou, literalmente entrou quando tu iniciou na profissão? Tipo, saiu da feira e foi pro ópera? Eu fui pro ópera. Quando chegou no ópera, esse desejo já surgiu. Exatamente, porque no ópera era frequentado por muitos políticos que eram do lado dele. E aí eu dizia assim, cara, o que eu faço para atender esse... Mas ele ia no ópera? Não, meu pai chegou a atender ele. Sim. Muitos anos atrás. E aí eu dizia assim, como é que eu faço para me aproximar do Sarney? Eu pensava, pai, é difícil. Sarney só mais em Brasília. E também ele, quando vem, ele vem muito rápido. Ele tem casa aqui, mas ele quase não tá muito em São Luís. Mas vive mais lá. E aí eu comecei a pedir para um, para outro. O pessoal sempre me enganava. Não, vou trazer ele dia tal. Tinha parente dele que cortava cabelo comigo. Que eu dizia assim, rapaz, me consegue cortar o cabelo do Sarney? Aí durante esse tempo todinho, de 2000, era uma saga. Eu tinha vontade de cortar o cabelo dele. Todas as barbearias, eu chegava a dizer para um amigo que era amigo dele, rapaz, traz aqui na barbearia tal, que eu tô aqui. Meu sonho é só fazer o bigode dele e tal. Aí passou, quando eu já tava assim, até as pessoas, meus clientes, que eu falava para meus clientes, eu dizia assim, um dia o Sarney vai sentar na minha cadeira. Um dia eu vou ser barbeiro do presidente Sarney. E aí alguns familiares meus diziam assim, esse meu irmão, eu acho que ele tá surtando, porque atendeu o Sarney assim, como ele disse que um dia vai ser barbeiro do Sarney.
E as pessoas mesmo me criticavam, diziam assim, esse cara é doido, Sarney vai vir, que vai sentar aqui na cadeira dele. Mas tudo na nossa vida, o senhor Elias falou uma coisa que é muito verdade, que ele escreveu tudo o que ele queria, ele escreveu. Eu não escrevi, mas eu mentalizava que eu seria o barbeiro do Sarney. E o Sarney ia sentar na minha cadeira. Eu não escrevi, mas eu mentalizava e falava para as pessoas. O Sarney um dia vai sentar na minha cadeira e vai ser meu cliente. Aí passou o tempo, aí quando eu estava no Clube da Barba, seu Aparício Bandeira, que é muito amigo dele, disse assim, Nonato, ele disse, seu Aparício, traz o Sarney aqui para cortar o cabelo dele, é o meu sonho. Ele disse, olha, ele vai estar lá no ferreiro comigo hoje, ele vai lá tirar uma foto com ele, faz o convite, vê se ele topa. Aí eu fui lá, tirei uma foto com ele, convidei ele, mas nada. Quando eu montei a barbearia, eu coloquei essa foto, logo a primeira foto da barbearia, foi eu com o Sarney. Aí as pessoas olhavam e diziam, Sarney veio aqui, que essa parede é igual que vocês tiraram a foto. Eu dizia, não, ali, aquilo ali é uma profecia. Ele nunca veio, mas um dia ele vai vir. E eu vou colocar uma foto dele naquela parede ali, onde a gente tirou a foto. Vai ter a foto do presidente ali. E eu vou mandar ele escrever uma dedicatória que eu vou colocar um quadro também. Aí as pessoas, esse cara tá doido, Sarney. Aí passou. 2021, na pandemia, Fernando foi cortar cabelo lá e eu disse pra ele, Fernando, ele corta cabelo com o Thiago, um barbeiro que trabalha comigo, que veio comigo da Open Barba. Eu disse, Thiago. Aí eu disse, Fernando, meu sonho é cortar o cabelo do teu pai. Ele é mesmo, ele disse, é meu sonho. 20 anos que eu tenho um sonho de cortar o cabelo do presidente, de botar ele na minha cadeira e nem que seja de graça. Aí ele disse, é mesmo. Passou uma semana, ele me liga. Ele ligou, não atendi. Aí Thiago me liga. E rapaz, atende Fernando Sarney, quer falar contigo. Eu digo, o que você, Fernando Sarney, quer falar comigo? Aí ele disse, olha, papai vai cortar o cabelo contigo 4 horas. Aí eu digo, é mesmo? Ele disse, 4 horas papai tá aí na barbearia. Cara, isso era 11 horas da manhã. Eu não consegui mais almoçar, não consegui comer nada. A ansiedade era tão grande de cortar o cabelo dele, que o que eu fiz? Eu fui em casa, não almocei, fui em casa, peguei minha melhor roupa. Eu tinha uma camisa com abotoadura, botei minha melhor roupa, gomei, botei uma gravata, botei minhas abotoaduras. Fiquei lá, de 3 horas da tarde eu fiquei em pé lá na porta, esperando o horário dele chegar, que eu queria receber ele na porta. E o coração? E o coração agitado, e quando ele chegou, eu olhei ele de longe, ele descendo do carro. Aí eu disse assim, o presidente. Aí eu fui abrir a porta, presidente, seja bem-vindo. Aí ele olhou assim, disse, vem cá, posso fazer uma pergunta? Aí disse, qual? Isso aqui é uma barbearia ou é um bar? Aí disse, isso é uma barbearia bar. Ele, olha, muito bonita, muito elegante. Aí eu fui, levei ele pra cadeira, cortei o cabelo dele. Eu disse, presidente, agora eu quero outra coisa. Quero tirar uma foto com o senhor e quero que você escreva num livro. Eu tinha um livro dele, né, que eu tinha ganhado da mão do Belo Parga, que era um senador, que era amigo dele, falecido. E aí ele fez a dedicatória, eu digo, essa dedicatória bem aqui, eu vou colocar num quadro e vou botar sua foto. Aí disse, pra que isso? Eu não sou tanta coisa assim pra você botar uma foto minha na sua barbearia. Eu digo, não, vai ser um prazer. Aí ele, onde é que paga? Eu digo, não, aqui você não vai pagar. Ele, tem certeza? Eu digo, tenho, não vou aceitar seu dinheiro de jeito nenhum. Aí depois ele me chamou na casa dele. Aí eu fiz, aí ele disse, olha, a esposa dele perguntou pra mim, a dona Marli, disse, o presidente Sarney paga teu corte? Eu disse, nem que ele quisesse, eu não vou aceitar. Ela disse, pois você tá errado, a partir de hoje você vai ter que aceitar o corte, ele pagar, porque eu quero que ele pague. Aí eu, tá bom. Aí ele foi lá buscar o dinheiro, me deu R$ 500. Aí eu olhei assim, aí eu disse, foi bom, eu botei no bolso. Isso lá no apartamento dele, no Murano, lá em frente à Ponta da Areia. E aí, nesse dia que ele foi lá, eu tava na cozinha, e aí ele me ligou, disse assim, rapaz, eu tô 10 minutos que eu te espero e tu não chegou. Aí eu disse, presidente, eu tô aqui na cozinha, entrei pelos fundos. Aí ele, eu vou aí. Aí ele chegou lá e disse, olha, os meus amigos não entram pela porta de trás quando eu chamo na minha casa. Meus amigos, eles entram pela porta da frente. E a partir de hoje, quando você vier na minha casa, você vai entrar pela porta da frente, que eu vou lhe receber toda vez que você vier.
que é de praxe, toda vez quando eu vou lá, ele me recebe na porta. E assim, a gente fez uma amizade tão legal que eu não. As pessoas perguntam, tu não fala de política com ele? Eu digo, não. Quando eu tô atendendo ele, a gente fala de coisas pessoais, coisas minhas. Eu sempre elogio muito ele, gosto de sempre estar elogiando ele, que ele é um grande homem, todo mundo quer estar perto dele, todo mundo quer tirar uma foto com ele. E através dele eu também já realizei sonho de várias pessoas que nunca tinha visto ele na vida, que hoje tem foto, tem livro assinado, que me pede, rapaz, eu quero lá o Sarney, aí eu ligo para ele, presidente, posso trazer um amigo aqui para tirar uma foto com o senhor? Ele vai trazer um livro autografado. Ele diz, não, pode, você tem toda a liberdade aqui na minha casa de trazer quem você quiser. Tem até um vídeo ele falando isso. Já gravou vídeo lá na barbearia para mim várias vezes. Já foi no aniversário da barbearia me prestigiar. Já me ligou para me desejar Feliz Natal. Já me ligou para desejar Feliz Ano Novo. Então, tem uma história. Tem 10 minutos. Sim. Tem toda uma história envolvendo aí essa amizade que eu tenho com o presidente Sarney. Às vezes as pessoas mandam mensagem, criticam, mas eu não me importo, porque é um sonho que eu realizei, um sonho que eu sempre tive, de estar perto dele, de estar com ele. Hoje ele não aceita mais que eu não cobre, toda vez que eu vou ele quer pagar o corte de cabelo, faz questão. É um homem muito educado, um homem simples, um homem que se tu conversar com ele, ele mais te ouve de quem fala. E quando ele fala coisas interessantes que tu pode agregar até na tua vida. Como ele disse para mim, ele disse, você ainda não cresceu na sua profissão porque você não mostra o que você é e você não fala. Você tem que aprender a falar mais dos teus projetos, da tua vida. Você tem que buscar ler mais, buscar mais conhecimento e contar a tua história. Porque quando tu começar a contar a tua história, tu vai ver o tanto de pessoas que vão querer aprender contigo. Sim. Às vezes tu conta a tua história, tem pessoas que não vai se interessar, mas tem pessoas que tá lá embaixo, que quer estar no teu lugar, quer aprender o que tu aprendeu. Então tu tem que começar a contar a tua história. Por isso, há 2 anos para cá, eu fui para a conferência do Seu Elias, né? Aonde foi que eu deu um estalo na minha mente, que eu disse assim, eu tô muito atrasado, sendo que eu era um barbeiro avançado. E o que mais me chamou a atenção foi justamente isso, porque, conversando contigo, o que é que eu percebo? Desde sempre, foi um barbeiro que viu o que estava sendo feito e sempre enxergou as oportunidades, no sentido de ter um cartão, ter uma gravata que era um diferencial, ter a roupa bem gomada para quando os clientes chegassem, percebessem você de maneira que estava apresentável e estava à altura de atendê-los. E tipo assim, eu acredito que nós vamos precisar de mais um episódio para nós terminar de contar essa história, porque é tão envolvente, é tão interessante te ouvir falando de toda essa trajetória, de como é que foi o início, de como é que foi o desenrolar, que acabou que eu nem consegui fazer as perguntas que tinha programado, mas para fechar o nosso episódio de hoje, eu vou te fazer 2 perguntas. E aí a gente vai conseguir fazer aqui. Você acha que consegue responder essas 5 perguntas em 10 minutos? Sim, consigo. Consegue? Então vamos lá de maneira bem rápida, bem sucinta, responder aqui essas 5 perguntas que eu preparei de maneira bem antecipada, que você possa trazer um pouquinho mais para nós esse esclarecimento. Você é conhecido como especialista em corte na tesoura. Mas responda para nós o que a maioria dos barbeiros ainda não entenderam sobre tesoura, que mudou totalmente o teu jogo. Na verdade, quando eu iniciei na profissão, eu vi que os clientes que são elitizados, eles não gostam de cortar cabelo na máquina. Tanto que, até um tempo desse, muitos empresários, pessoal que tinha um bom cabelo, eles queriam ir sempre para cabeleireiros. Porque eles achavam que o cabeleireiro é que faz aquele corte bonito, cheio. E o corte na tesoura, na minha concepção, tem mais facilidade de você fidelizar um cliente, porque você está cortando na tesoura e você está ali mostrando técnicas para ele que você
não está usando uma máquina para desbastar um cabelo, mas você está usando técnicas com tesoura, com mecha. Então ele se sente mais seguro, porque na concepção dele, a máquina vai estragar o cabelo, que não é verdade, né? A gente sabe disso. Mas que um corte na tesoura vai trazer um resultado muito melhor de que um corte na máquina. Então hoje já está saindo do degradê, está indo para o corte na tesoura, está indo para o corte de divisão, para o corte seccionado, para uma hora chegar num corte livre, todo na tesoura, onde a pessoa não vai precisar ter que fazer aquelas divisões, colocar as piranhas, porque o cliente, o público que eu atendo, o cliente que eu atendo, ele não quer que eu coloque uma piranha para fazer uma divisão, ele quer aquele corte que eu faça ali enquanto ele está lendo um livro, enquanto ele está lendo alguma matéria ali no celular. Então, por isso que eu fiz uma grande clientela, porque eu sempre trabalhei muito bem na tesoura, sempre gostei muito. E outra dica, a tesoura, quando a gente corta, é mais fácil do cliente voltar mais rápido. Porque se tu for um bom barbeiro na tesoura, não é preciso tu deixar o cabelo dele curto. Só dá aqueles retoquezinhos, dá aquela arrumada, que aí ele vai, daqui a 15 dias, ele vou lá no barbeiro, meu cabelo já tá grande. E quando é máquina, o cabelo demora um pouco mais a crescer, a não ser quando o cara gosta de um corte muito raspadinho, que ele quer toda semana tá raspando aquele cabelo para ficar todo tempo peladinho. É diferente do empresário que só gosta de só dar um retoquezinho para sair melhor na foto, no casamento, no aniversário, tá? Sempre passando aquela imagem ali que o cabelo dele não foi cortado. Entendi. Então, mais uma vez, entender os fundamentos da tesoura e começar a se posicionar como um profissional que faz ali o corte 100% na tesoura também foi intencional, também foi estratégia por perceber que o público que tu tinha em mente, o teu público-alvo, preferia esse trabalho dessa forma, né? No caso, na tesoura. Muito bom. Porque, Avela, na verdade, existe cortes para você artístico, aquele corte que é um corte artístico, onde tu vai fazer ou então um corte onde você vai ensinar, onde você vai fazer as divisões, onde você vai fazer divisão de ferradura, divisão quadrada, divisão triangular, para poder você ensinar ou mostrar ali para quem quer aprender. E existe o corte que é na tesoura para o cliente do dia a dia, aquele cliente que vai para cortar o cabelo, que não quer ser filmado, que não quer estar se expondo na hora de uma gravação, que às vezes o barbeiro confunde, ele quer gravar o que ele está fazendo ali, uma divisão. Eu conversando com o Luiz Gustavo, ele disse que o Luiz Gustavo, o seu Elias, ele disse para mim: Nonato, os profissionais têm que treinar em boneco, não é em cliente. Eles têm que adaptar as técnicas no cliente na hora do atendimento, não fazer mostrar no Instagram que ele está fazendo uma divisão com o cliente, a não ser que seja um amigo muito próximo que aceite que você faça ali faça ali uma filmagem para vender tipo o teu curso. E o cliente que eu atendo, ele é um desembargador, é um juiz, um promotor, um advogado, um médico, um político, que ele não quer que a gente faça isso com ele, coloque ele exposto para gravar um vídeo. E consuma ali um tempo que ele poderia estar fazendo outra coisa, melhor, né? Que você contrate um modelo, peça um modelo lá no Instagram, bota lá nos status, nos stories, que tu quer um modelo para poder mostrar a tua técnica. Quando parte para um atendimento, tu tem que ser profissional ali do início ao fim. Sim. Ó, Nonato, segunda pergunta. Em que momento tu percebeu que não estava vendendo só corte de cabelo, mas transformação e posicionamento? Na verdade, hoje eu deixo para meus profissionais. Eu tenho meu posicionamento, eu tenho meu estilo de trabalho, eu tenho um know-how já muito tempo na barbearia. Hoje as pessoas me procuram não só por técnica, mas por nome. Por eu ser um barbeiro que já está no mercado há mais tempo. Não porque eu sou... Como educador, eu não sou conhecido. Eu não sou conhecido no ramo dos barbeiros. Ainda, né? Não sou tão conhecido no ramo dos barbeiros como educador. Mas na minha
na minha classe, na minha carta de cliente, ou em São Luís, eu sou conhecido como barbeiro-chefe, barbeiro do Sarney, barbeiro da barbearia do chefe, filho do Nonato. E as pessoas me procuram por esse know-how, não por eu ser educador ou ensinar a cortar cabelo, ou eu ensinar posicionamento, ou eu ensinar estratégias. Eles, quando sentam na minha cadeira, eles já sabem que o que eu vou fazer vai ser o que eu aprendi durante esses quase 30 anos de profissão. Muito bom. Terceira pergunta: qual foi o maior erro que quase te fez desistir da barbearia? E o que você fez virar essa chave? O que você fez para virar essa chave? O maior erro foi eu ter entrado na bebida, beber, farra, festas. Foi um dos erros que me atrapalhou muito como profissional. Isso aí ele atrasou um pouco a minha vida, né? E eu passei muito tempo nessa curtição sem dar valor à minha profissão. Hoje eu dou valor à minha profissão mais ainda. Depois que eu fui pro Conference, já fiz o Academy, já vou agora pro Business. E isso aí abriu minha mente, conseguiu expandir a minha mente para o mundo educacional, que é onde eu estou querendo entrar com o know-how que eu tenho como profissional. Então, você ganhava muito dinheiro, no entanto, gostar de beber, esse dinheiro estava Ia embora, esvaindo. porque quando a pessoa bebe, ele não tem um compromisso de chegar cedo, ele não tem um compromisso de se organizar com o seu uniforme, ele fica com bafo de bebida, ele quer sair cedo, ele chega tarde, então ele atrapalha a vida dele como profissional. Então eu tive um pouco de atrapalho por causa dessa escolha por algum tempo, antes de eu conhecer minha esposa. A minha esposa foi a cabeça de tudo hoje, de todos os projetos. Como tu perguntou no início, eu sou casado, sou cristão, não sou aquele cristão de estar em todos os eventos da igreja, mas sempre quando eu posso, eu estou acompanhando a minha esposa, que é cristã, canta na igreja, também gosta, minha filha. Todos nós temos a gente hoje tem um ensinamento cristão na nossa vida, né? Eu não sou de estar querendo mostrar porque eu sou cristão, não é isso. Eu creio em Deus, eu tenho Deus dentro do meu coração, como eu digo muito para as pessoas, Deus ele conhece o íntimo dentro do teu coração. Pode ser o que for aqui, mas o teu pensamento, o teu íntimo, só Deus conhece. Sim. Então acho que meu erro foi esse aí, não ver a profissão como profissionalismo, e sim ver assim como uma maneira só de ganhar dinheiro. Sim, entendeu? entendi. Então ganhava muito dinheiro, mas esse dinheiro ia embora que muitas vezes você não via. A gente chama de não via a cor do dinheiro. Hoje eu já vejo como um ganho, como investimento, investir em outras coisas, investir em mim, investir na barbearia, investir na minha carreira. Comecei a investir nas minhas viagens para São Paulo, para Alphaville, para aprender, para buscar conhecimento, estar perto de um outro cara que eu tenho ele como uma referência, que é o seu Elias, né? Tudo que ele fala hoje é o que meu pai falava há uns 20 anos atrás. Tudo que ele ensina hoje, meu pai já ensinava. Então, eu tenho duas referências como profissionais. O meu pai e o seu Elias. O meu pai como foi o pioneiro e o seu Elias como tocou para frente o negócio, que hoje ele não depende só de cortar cabelo. Né? Então, hoje ele confirma tudo que o teu pai já falava lá atrás. Já falava lá atrás. E assim, referente a ser alguém que temente a Deus ou que tem Deus ali como centro de tudo, já ficou bem claro. Tanto que você profetizava, usou a boca muitas vezes para profetizar coisas boas. Profetizar, né? Tanto que conseguiu chegar ao nível de atender e ter o presidente na tua carta de clientes. E isso já mostra o quanto você é temente a Deus. Aqui nossa quarta pergunta. Hoje, muita gente quer viver da barbearia rápido. Né? E já foi falado aqui que rapidez e construção sólida não andam assim tão juntos. O que separa o barbeiro comum de um barbeiro que quer realmente construir autoridade? É ele buscar conhecimento, é ele aprimorar, aprimorar as técnicas, aprimorar o conhecimento, estudar, porque hoje, antigamente, como eu falei no início, antigamente nenhuma mulher queria um barbeiro porque ele não tinha estudo, hoje é diferente. Sim. Hoje o barbeiro ele tem mais estudo, ele cresce mais, ele se desenvolve mais, ele faz o network dele, ele cria ali, consegue se conectar com várias pessoas, consegue fazer amizades no mundo da barbearia com profissionais que estão iniciando, profissionais que já estão há um bom tempo. E isso é legal para a nossa classe, ver esses profissionais cada dia melhores, crescendo. Hoje é muito difícil a gente ter um barbeiro
que ele tem a barbearia como profissão. Ele tem a barbearia, às vezes, como um lugar onde ele quer só gravar vídeo para dizer que ele está naquela barbearia. Ele não tem a barbearia como, eu vou ser barbeiro profissão, eu quero fazer uma grande clientela. Ele tem muito na cabeça dele de montar o curso online, vender online, ganhar mais, trabalhar menos. Ele não tem mais como... Por isso que fica difícil hoje a gente conseguir um barbeiro com uma carta de cliente imensa, porque os barbeiros eles não querem ficar muito tempo dentro de uma Para barbearia. construir, né? Construir. E aí muitos, como eu já vi muitos desistirem porque acham que é fácil chegar e montar seu negócio e vender seu curso. Tem que ter know-how, tem que ter estrada, tem que ter estrutura, tem que ter amadurecimento na profissão para poder o barbeiro ele se destacar como um profissional. Então a chave é buscar conhecimento e estar em movimento para... Estar em movimento e participar dos eventos, né? Sim. Para ver as novidades. É o que eu era ogro e hoje eu dou mais valor de participar, tanto que todos os workshops agora aqui em São Luís eu estou participando, eu estou me enturmando. Às vezes as pessoas pensam que eu sou convencido, né? Não, porque eu sou um pouco fechado no meu canto. Eu falo com quem fala comigo, quem não fala eu fico na minha. Espero falar, não fico em cima, porque cada um é cada um tem Sua sua maneira, de né? viver, né? Sim. Nonato, nossa quinta e última pergunta. Se você tivesse que começar do zero hoje, sem nome, sem cliente, quais seriam os 3 primeiros movimentos, as 3 primeiras atitudes que você tomaria para crescer na profissão? Para crescer, eu procuraria um barbeiro que pudesse fazer uma mentoria comigo, me ensinar, ou eu fazer um curso, procurar também estar nos eventos e aprendendo com quem sabe, né? Sim. Começando ali aprendendo com quem sabe para poder eu conseguir subtrair todo esse conhecimento para mim poder me aperfeiçoar, me aprimorar. Sim. O certo é esse, tu sempre estar com alguém que sabe mais do que tu. Então você faria o que você já fez no passado, você voltaria a fazer, que foi exatamente isso que você falou aqui agora, que você fez. Buscou conhecimento, quando você buscou trabalhar perto de pessoas que sabiam, mas que você deu ouvido para pessoas que estavam no nível em que você buscava chegar. Então é isso, né? Conhecimento e estar em movimento de fato. Dificilmente o barbeiro que cresce só. Ele tem que passar o conhecimento para outros e também, porque quando a gente não só passa conhecimento com quem está começando, a gente aprende com ele também. Sim. Entendeu? Às vezes a gente pensa que a gente está passando muita coisa, mas a gente também está aprendendo. A gente aprende quando a gente passa. Sim. Entendeu? Sim, então é isso. Chegamos ao fim de mais um episódio do nosso projeto Quem É. Hoje um bate-papo muito envolvente, onde se a gente realmente fosse destrinchar toda essa história, toda essa trajetória, a gente precisaria de muito mais tempo. Eu acredito fielmente que o Nonato voltará aqui no nosso projeto para que a gente possa dar sequência em contar essa história, esmiuçar um pouquinho mais, buscar, porque eu sei que dentro dessa trajetória tem muita coisa boa ainda para a gente extrair. Mas por hoje é só, quero de maneira calorosa mais uma vez agradecer aqui ao Nonato. Aprender contigo também, né? É que nem eu te falo, tu aprende comigo, eu aprendo também contigo. A maneira como tu conduziu o podcast, eu acho que tu tem um futuro muito grande, tem uma história ainda para continuar, tem muito que aprender contigo. Também queria ver se a gente organiza fazer um workshop na barbearia, tu com teu conhecimento, eu com o meu, para a gente ensinar pessoas que precisam aprender e evoluir como a gente tem evoluído. Então aproveita, olha para essa câmera aqui e já deixa. Nós, nos próximos dias, nós teremos acesso aí a toda essa bagagem, esse conhecimento do Nonato Barberchef em forma de um workshop. Se Deus quiser, nós vamos aí alinhar para ver o dia, o melhor momento. Eu quero... esse workshop eu quero colocar bonecos também para o pessoal treinar, para não ser só um workshop eu quero que seja um workshop com prático, entendeu? Não só para a gente ensinar, mas a gente ver esses profissionais também praticando junto com a gente
Botando a mão na aprendendo massa de e fato. aprendendo que a gente já está aí no mercado há um tempo fazendo, né? Sim, então é isso. Gratidão a todos. Fiquem ligados. Nos próximos dias, o Nonato vai estar trazendo mais informações. Nós estaremos trazendo mais informações referente aí a... O Nonato vai organizar toda essa bagagem e trazer para nós em forma de um curso prático. Quero aqui deixar os meus agradecimentos a todos vocês que compareceram, nos acompanharam em mais esse dia mais que especial com o Nonato Barberchef. Gratidão a todos, boa noite. E eu quero que o Nonato fique à vontade para se despedir também do pessoal e dar uma boa noite. Eu quero agradecer também, eu estava aqui com um pouco de coriza, né? Me atrapalhou um pouco, mas eu consegui passar alguma coisa para que quem está assistindo poder aprender, conhecer um pouco mais da minha trajetória, da minha profissão, do que eu já passei. E agora daqui para frente é trabalhar em cima desses workshops que eu quero fazer lá na barbearia, que tem estrutura, tem espaço, tem know-how, tem nome, tem o conhecimento que eu tenho para poder passar para quem precisa também. Então é isso, né? Gratidão, Boa noite Deus a abençoe todos e até a próxima. Show de bola. Show de bola, Nonato.